a gente diminui, Débora, o medo na hora do vestibular? Primeira coisa, eu fui procurar a definição do medo para entender o que é isso e por que a gente sente isso. E aí, quando eu fui procurar a definição, eu vi que medo tá aqui, ó, temor, ansiedade irracional ou fundamentada. Nesse caso, eu acredito que essa ansiedade ela é fundamentada, não é irracional. Então, eu anotei algumas informações aqui que alguns alunos colocaram na caixinha que eu achei muito interessante, tá? Por que a gente tem medo? O que provoca essa angústia, esse sofrimento, essa inquietação, essa ansiedade? Porque o medo a gente pode falar da ansiedade, né? Então, fica muito ansioso. Tem gente que tem crise de ansiedade antes da prova. Por que a gente tem medo da prova? Coloca aqui para mim, por que você tem medo da prova? E aí, alguns alunos colocaram algumas coisas que eu achei interessante, ó. Insegurança na hora da prova, medo de não dar conta de fazer o exercício que foi pedido ali. Outra coisa que eu achei interessante. Será que eu estudei tudo que eu precisava? É uma outra. Você concorda comigo que também é um tipo de insegurança? Será que eu estudei tudo? É insegurança. Será que vai cair o que eu estudei? Olha só, também insegurança, não é? Olha, será que eu estudei o que vai cair? Será que o que vai cair eu sei responder? Outra coisa que veio para mim que eu achei muito legal é: será que eu vou terminar a prova no tempo? Medo de não dar conta de finalizar no tempo também é uma insegurança. Qual será a nota de corte? É um medo que muitos alunos têm também. Será que a nota de corte vai aumentar, vai diminuir? Será que mantém? Porque geralmente os candidatos eles vão para o vestibular pensando na nota de corte. Ah, eu tenho que atingir até essa nota para conseguir passar. Então, o medo de subir muito a nota de corte também é um medo. E as questões dissertativas, será que vai cair dentro do que eu estou esperando? Eu vou conseguir responder? Vou saber quais são as formas? Eu vou lembrar as formas? Tem algum outro medo que eu não citei aqui que você tem? Coloca aqui para mim nos comentários, para eu ver se tem algum outro medo que você tenha que eu não comentei aqui. Como que eu resolveria esses aqui? Certo? A gente vai resolver todos? Não, tem como resolver todos. Mas a gente vai resolver o fundamento desses medos. Fundamento é fundamento. Sabe por quê? Todos esses medos aqui têm o mesmo fundamento. Qual que é? A insegurança. Eu estou inseguro com a minha preparação. Você concorda comigo? Que olha só, o medo de você chegar lá e não se deparar com as matérias que você estudou, o medo de não dar conta de finalizar a prova, medo de você chegar lá e não conseguir de ter alguma coisa que você não estudou, ou você vê uma coisa que você estudou, mas você não sabe o suficiente. Tudo isso é insegurança. E por que aparece essa insegurança na hora da nossa preparação? Isso é uma coisa importante. Se você conseguir resolver este problema da insegurança, ah, Débora, eu vou resolver o problema do medo, eu vou chegar na hora da prova, não vou ter medo. Gente, tudo aquilo que a gente faz que é importante, né? E o vestibular é uma coisa importante para vocês, vai dar o frio na barriga, vai dar um pouquinho daquela ansiedade, vai dar um pouco de nervosismo. Isso é normal, isso faz parte do processo. Por quê? Isso importa para você, isso é natural. Então, isso não é um problema. O problema é quando isso extrapola, quando isso sai do controle, quando isso me atrapalha naquele meu objetivo que é a aprovação. Então, é importante você entender isso. Então, se você resolver esse problema, não significa que você vai ficar ali zen na hora da prova. Ah, vou estar zen, não vou sentir nada, vou chegar lá tudo. Não, não é isso. Você vai estar melhor, você vai estar mais tranquilo. Então, a gente tem que fazer o quê? Resolver o fundamento. Então tá, Débora, como que eu resolvo esse fundamento do medo? Agora é a chave, agora é a virada. Por quê? Se eu entender o que fundamenta tanta insegurança, eu provavelmente vou me sair melhor no vestibular. Lembrando que tem atitudes que não adianta a gente querer tomar na véspera da prova. Ah, uma semana antes eu cuido disso, eu resolvo, faço assim e chegar na hora eu não vou ter problema com ansiedade. Isso não existe. Isso é uma coisa que você precisa trabalhar desde o início da sua preparação para o vestibular. Se você não se preparar de uma forma certa, o que vai acontecer? Você vai estudar o ano todo, vai chegar na hora da prova, você vai ter problema com ansiedade, com insegurança, e aí você acabou deixando sua vaga depois de um ano inteiro. E olha só, eu não estou falando de uma pessoa que não estudou. Eu estou falando de pessoas que estudaram, que têm condições de passar, mas acaba perdendo a vaga. Por quê? Por conta dessa ansiedade, desse medo da prova. Tudo bem? Deu para entender? Olha só, uma das coisas que você precisa resolver
para que você atinja a sua aprovação em medicina pela VUNESP em menos de um ano e essa ansiedade não te atrapalhe, o que, que é? Estudar da forma certa. Por que, que eu tenho medo de chegar na hora da prova e me deparar com matérias que eu ainda não estudei? Por quê? Porque você não tem segurança na matéria que você está estudando. Débora, mas como que eu vou saber quais são os conteúdos? É possível eu saber quais são os conteúdos de matemática, quais são os conteúdos de física, quais são os conteúdos de química, de português e todos os outros para estudar? Tem como você saber. Tem como saber 100% dos conteúdos? 100% não, mas eu diria 90%, 95% do conteúdo, tem como você saber. Se eu sei 90% do conteúdo que vai estar na minha prova, significa que esses 90% da minha prova, eu não posso errar. Certo? Por quê? Porque eu já sei que ela vai estar lá. Então, eu tenho que estudar de forma que eu domine, que ninguém que vai fazer aquela prova saiba disso melhor que eu. Então, olha só, das 10 questões de matemática, tem 9 que eu sei que estarão lá. Então, eu não posso errar aquilo. Por quê? Porque eu já sei. Ah, Débora, mas tem uma que eu vou errar então? Não. É que tem uma que pode oscilar, que pode aparecer de um jeito diferente, pode aparecer uma matéria nova? Pode. Mas, normalmente, aquela uma é algo que está ali junto com o todo. Dentro da VUNESP é muito difícil uma matéria que se destua, que é muito diferente das outras. Então, olha só, eu consigo prever aí 90% da minha prova. Gente, as notas de corte, por mais que seja concorrida a prova, por mais concorrência que tem, vamos pegar aqui as provas mais concorridas, né? Unesp, FAMERP, Einstein, Santa Casa, né? Unifesp, provas muito concorridas. Se você acertar 90% da prova, você passa. 90%, 92%, 92%, 95% já é excepcional, já é certeza. Mas 90% da prova, você está aprovado. Então, olha só, você tem que fazer o que para diminuir a sua ansiedade, diminuir o seu medo dessa prova? Você tem que garantir esses 90%. Se eu sei que 90% do conteúdo eu já estudei, eu domino, eu faço exercício, eu estou no tempo, quando eu pego questões daquele nível, eu consigo fazer? Qual vai ser o meu nervoso, a minha ansiedade na prova? É como esse conteúdo vai estar na minha prova. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Eu vou pegar uma questão de probabilidade que vai cair em todas as provas de medicina da VUNESP. Então, uma das questões de matemática é probabilidade. Se eu domino essa questão de probabilidade, se eu sei como vai cair, eu sei quais são as possibilidades dessa questão de probabilidade, eu domino questões do mesmo grau de dificuldade, eu sei qual é a linguagem da minha prova, eu sei como que é a complexidade, eu já espero um layout de prova daquela questão. A minha ansiedade não é saber qual é a matéria que vai estar na prova. Eu sei que vai ter uma questão de probabilidade. O que eu tenho que treinar nesse período de estudar? Eu domino a matéria, domino ali o grau de complexidade, grau de dificuldade e vejo quais são as possibilidades. E treino aquilo. Por quê? Na hora do seu vestibular, a sua ansiedade não vai ser eu sei ou eu não sei fazer, eu consigo ou não consigo resolver. A sua ansiedade vai estar baseada em uma única coisa. Qual vai ser a cara do exercício? Daquelas que eu treinei, daquilo que eu espero, qual vai ser parecida? Porque a probabilidade está ali. Então, olha só como você reduz o grau da sua ansiedade.